Bem-vindos a mais um estudo de parábolas de Jesus. O tópico da parábola de hoje vai ser sobre posicionamento do reino e como as nossas escolhas hoje podem afetar e alterar o nosso relacionamento com o rei e fazer com que a gente possa talvez perder o lugar à mesa. Então, vamos abrir comigo, vai ser Mateus. Essa parábola está em Mateus 22 e também está em Lucas 14. A gente vai intercalar elas, porque Mateus dá uma ênfase diferente do que Lucas, mas ambas são muito importantes, tá? Então, fiquem aí com as duas já abertas, vamos fazer uma oração para iniciar, beleza? Pai amado, sabemos que o teu reino é vindouro, te agradecemos, Senhor, porque tu te revelas, Senhor, tu estás conosco. Espírito Santo, nós te pedimos que tu pare neste ambiente, que tu nos ensine, que não seja eu, Daniela, Senhor, falando, mas que toda palavra que a gente for estudar hoje, Senhor, venha do teu coração, dos teus lábios, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade da gente estar estudando a tua palavra, da gente se assentar aos teus pés para aprender de ti, Senhor. Que a gente enche a nossa vida de sabedoria e que cada vez mais nos fiquemos perto de entrar no teu reino celestial, em nome de Jesus. Amém, gurias? Então, vamos pegar primeiro aqui, só para dar um contexto para vocês. Essa parábola ela é uma continuação da parábola que a gente estudou no último estudo, e ela tem uma narrativa muito próxima, né? Que era Jesus falando com os fariseus e dando para eles ali explicativas do porquê, quem entraria no reino dos céus, mudando os paradigmas deles também. E deixa eu ver o que mais. Aqui a gente vai aprender, gente, detalhes preciosos da vestimenta do reino. E a vestimenta a gente pode chamar de posicionamento também, em muitas histórias aí pela Bíblia. Então abram comigo Mateus 22, a gente vai começar do 1 até o 4. Fala assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Até aí então. Primeira coisa que eu quero ressaltar é que a gente já estudou antes, né? Que Deus, ele tinha desde o princípio um plano de salvação e bênçãos incontáveis ali para o povo dele, que seria o povo hebreu, povo de Israel, povo judeu, nessa história aqui. Então, desde a antiguidade, ele já tinha escolhido Israel como uma nação santa e ele queria separar. Lembra do murinho de separação da torre? Ele já tinha escolhido o povo para ser separado, para que esse povo fosse refletir a sua glória entre os demais povos. Mas, no entanto, no decorrer da história, o povo ele teve altos e baixos, como a gente já sabe. E ora eles confiavam no Senhor, ora eles se desviavam dos seus caminhos. E Deus, na infinita misericórdia dele, enviou libertadores, enviou juízes, enviou reis, enviou profetas para guiar o povo. Porque esse povo, né, era umas ovelhinhas ali desgarradas literalmente. E no tempo certo ele enviou o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para que por meio dele o povo não vivesse mais sobre o jugo da lei, mas que recebesse a liberdade verdadeira através do sacrifício, como a gente já estudou na cruz. Amém? Então, só fazer um parênteses, a lei ela não foi aniquilada no sentido moral, mas ela foi cumprida em Cristo. Então, quando se fala o jugo da lei aqui, ele se refere ao sistema cerimonial e legalista que não salvava. Então, os fariseus aqui, por exemplo, eles seguiam muitas tradições, eles seguiam muitas regras que não necessariamente eram que iriam levar eles à salvação. E Jesus ele veio para cumprir a lei, para dizer: olha, eu vim para que vocês vivessem em liberdade e não debaixo do jugo, tá? Ali a gente vê confirmando em Romanos 1,16 que fala assim: primeiro ao judeu, depois ao grego. Então, ele veio primeiro
aos judeus e depois aos gregos, que tinham o significado de gentios, quem não era judeu, que não era da descendência de Abraão. E em Deuteronômio 7,6 fala assim: o Senhor, o teu Deus, os escolheu dentre os povos da terra para serem o seu povo e tesouro pessoal. Mas, gente, vocês têm que entender que o plano de Deus nunca foi excluir os outros povos. Desde o início, Deus ele já tinha chamado Abraão para incluir todos, né? Gênesis 12:3 fala: em você, em Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Não eram somente os judeus, desde Gênesis. E Isaías 49:6 fala: é pouco demais que você seja meu servo, só para restaurar as tribos de Jacó. Farei de você luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então, sim, Israel ele foi o povo escolhido para ser a vitrine da graça de Deus e luz entre as nações. Nunca esteve no escopo de que Deus ia ignorar o restante. Ele queria, sim, um povo separado, um povo santo e consagrado aos ensinamentos que ele tentou aplicar ao decorrer de todo o Antigo Testamento e, enviando Jesus, cumpriu essa lei. Então, para vocês terem uma ideia dessa boda aqui que eles estão contando no Oriente Médio, especialmente entre os povos semitas antigos, recusar o convite para uma ceia era uma grande ofensa. A hospitalidade ainda é, inclusive na cultura judaica, uma virtude, que eles passam de pai para filho. A hospitalidade, a experiência ali no lar, a bênção do lar. E eles viviam em meio ao deserto, então ali já era de se entender que tinha muita escassez. Então, quando alguém te convidava para uma ceia, ele não estava só te partilhando alimento, mas ele estava simbolizando ali, sinalizando honra e uma aliança e de comunhão com essa pessoa. Então, era muita autoestima que se considerava. Ainda mais quando um rei te convidava. Então, imagina um rei, se qualquer pessoa ia ser uma ofensa, imagina um rei te convidar. Era uma ofensa tremenda. E por isso que quando os convidados eles rejeitam a parábola, o convite na parábola, eles cometem uma grande desfeita. E não era só uma ausência ali do evento, uma ausência social, não vou poder. Eles literalmente rejeitaram o anfitrião da festa, tá? E o texto ainda ele nos mostra que o rei ele enviou outros servos para lembrar os convidados de que o banquete já estava pronto. Que nem quando a gente manda lá, domingo a gente manda um convite da live. Aí no dia da live a gente manda um lembrete, dizendo, quem confirmou, vamos lembrar, porque tem gente que acaba se enrolando no dia a dia. E a comida do banquete, ela era assim como é hoje, Se vocês forem pensar, vamos fazer um casamento, vamos convidar a família, os amigos, a gente paga a ceia por cabeça. Então, lá ainda mais. Eles tinham uma cultura de não querer deixar sobrar. Então, era calculado exato o número de pessoas e o número de comida que ia ter na festa. Então, imagina no contexto bíblico. Era muito mais do que uma falta de educação. Era um insulto, à autoridade do rei. Então, eu não vou continuar em Mateus agora. Eu vou pegar ali em Lucas 14:18. Se vocês podem pegar comigo aqui. Porque Lucas, ele é mais específico. Lucas 14:18. Nas desculpas que eles deram para não ir, na festa. Só queria abrir um parênteses. Lucas, quando ele fala do convite, ele diz que o rei convidou a muitos e na hora da ceia mandou o servo dizer que já estava pronto. Então aqui em Lucas dá a entender que alguns aceitaram. Não diz que eles não, que nem Mateus que fala que eles não queriam ir na festa. Então a gente vai partir dali, depois que ele fala ali que estava tudo preparado, a partir do 18. E todos, então, quando ele foi dar esse lembrete, deixa eu ver se eu estou certo aqui, Lucas 14:18-20. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Rogo-te
que me hajas por escusado. E outro disse, casei-me, e portanto não posso ir. Então eles deram várias desculpas, quando Mateus ali ele é mais sucinto, tá? Então, essas desculpas que foram dadas aqui, se a gente ler mais a fundo, a gente entende que elas foram desculpas esfarrapadas. Por quê? Né? Eles já teriam aceitado inicialmente, né, essas pessoas que estavam pedindo para... Até foram educados, né, nas escusas ali. Ai, te peço que me excuse. Mas, primeiro fato, tá? Os bois, eles não compravam bois sem ter testado eles, visto eles antes. Era que nem comprar um carro, se tu não fosse ligar o motor, vai sair da loja, o motor não ia funcionar. Então, essa desculpa já estava desclassificada. As compras de terras, elas eram feitas com muita antecedência. E tinham muitas visitas ao terreno, na hora da compra, e não depois. Ninguém ia ver o terreno depois de ter comprado. E, referente aos casados, embora os recém-casados, lá em Deuteronômio, tivesse leis que dessem ele escusas para ir em batalhas, não ia impedir eles de ir numa festa, é bem diferente, né? Especialmente se eles já tinham confirmado presença. Então Jesus ele usou essas desculpas como uma metáfora, né, de como muitos rejeitam o reino de Deus por motivos fúteis e egoístas, priorizando as coisas temporais ao invés das coisas eternas. E assim como esses convidados da parábola, nós também damos desculpas. E a gente às vezes nem percebe, né? Mas o convite de Deus, ele é um chamado de amor, de honra e de salvação. E rejeitar esse chamado por compromissos passageiros é perder a oportunidade de estar sentando à mesa com o Pai. Né? Tem aquele livro Café com Deus Pai. Como as pessoas estão partilhando da mesa com Jesus. Tem café com Jesus, tem café com Deus Pai. Aqui os encontros de mulheres, elas chamam na Lagoinha de café com Jesus. Então, como é importante a gente estar com o nosso Pai. Nós dois, né? Sem filho, sem marido. Mas algumas desculpas que a gente dá, né? Só pra gente dar um clique aí. Só pra dar um chamarisco. Pra quem não entendeu aí a chamada. Ó, primeiro, mais comum, né, gente? Estou ocupado com o trabalho. Então, comprei um campo, né? A gente às vezes está cheio de projetos, de metas, com prazos. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Né? Ou até ir na igreja, se envolver com Deus. Domingo, então, dia de churrasco. Ah, como é que eu vou ir? O culto é às 11 da manhã. Que horas acaba o culto da brasa, Fer? É 1h30 de culto, né? Tem culto às 9, às 11, às 4, às 6. Pois é, às 11. Aí o pessoal sai da 1 da tarde lá, né? Mas o bom é que é no Bourbon Country, né? Já dá pra almoçar ali, já não precisa nem lavar panela, né, mãe? Mas tem várias opções também, né? Não tem desculpa. Quem quiser ir de tarde pode ir também. Mas a gente se prende na nossa rotina, né? O segundo, estou investindo em coisas novas, né? Comprei 5 juntas de bois, né? Acabei de abrir um negócio novo, estou reformando a casa, estou construindo o meu futuro. Tudo que é pra frente. Se Deus não está no futuro, gente, em vão vigia a sentinela. Deus tem que estar na obra, né? Eu recentemente finalizei meu porão. Às vezes demora, né, gente? Nós, né, escrevemos palavra bíblica no porão. Tem que ter Deus em tudo. Ser intencional no que a gente faz. Principalmente na nossa casa, que é o lugar que é a habitação, que a gente quer a presença de Deus. Terceiro, minha família vem primeiro. Essa aqui é polêmica, gente. Acabei de me casar. Tô focando no casamento. Não vou na igreja porque não consigo levar meu filho, né? Às vezes a mãe solteira se sente deslocada. Busque uma igreja que vai estar te acolhendo, né? Principalmente eu, no início era difícil para os meus filhos, eles não ficavam na escolinha, gente. O Davi tá com 6 anos. Eu tinha que fazer amizade com pessoas ao meu redor. Eu vi alguém com criança, já tudo bom, quantos anos tem? Juro que eu fiz 2 meses atrás, tava fazendo isso. Chega lá, e aí, tem quantos aninhos? 4. Ai, o Tommy também. Fazer amizade para as crianças, para eles irem na escolinha, porque o Davi, o Tommy sempre foi tranquilo, ele curte, né? Ele vê brinquedo, ele quer estar lá. E o Davi não, ele queria estar no culto. Gente, era pipoca voando, eu dava comida.
Eu não gosto de dar celular, então eu fiz de tudo nessas igrejas para essas crianças irem. Mas, hoje mesmo, tinha que terminar um estudo, gente. E os dois aqui me azucrinando. Chegou em casa, Davi cedo, não consegui terminar. Eu falei assim, olha aqui, ó, eu não quero interrupções, eu vou brincar de princesa com vocês, mas a mãe tem que fazer o estudo, é para Deus. A gente tem que priorizar as crianças, sim, em eventos, né? Churrasco com a família, não, tem que sempre priorizar os filhos, estou totalmente a favor disso. Mas como é lindo a gente ver pastores, eu vejo reels de pastores que falam que o que eles lembram da mãe deles é ela ajoelhada, orando. A gente tem que ter esse momento, sabe? Eles têm que entender que Deus é uma prioridade para nós e eles vão crescer aprendendo que também tem que ser uma prioridade para eles. Então, a gente tem que se dar esse direito, né? Deus tá ali e a gente tem que focar, porque senão vai tudo por água abaixo, né, gente? Já perdemos a paciência. Mas enfim, quarto, estou cansado, né? Quero descansar. Isso aí me pega muito, vou ser sincera com vocês. Eu juro que eu queria acordar às 5h30 da manhã, que nem a Drica do nosso grupo lá. Gente, às 5 da manhã tem que orar mais cedo, tem que não sei o que. Eu falei assim, barbaridade, vai ter filho, né? Eu e a Pri, a Maísa, as mães do grupo ali estavam, olha, a gente diz, olha, não é fácil, porque essa noite, gente, eu acordei de 1 em 1 hora, não sei o que era. Orei, fiz o que tinha que fazer. Tava o Davi dormia mal, o Tommy dormia mal. Muito difícil. E aí, como é que tu acorda às 5h30? Eu não consigo nem acordar às 6h30. Deus me livre. Mas eu quero, né? Deus vai me ajudar. Um dia vai sair. Tá? Porque antes de ter filho, eu acordava às 5h30 pra malhar. Acordava. Ia malhar com o marido, sábado e domingo também. A gente passa por essas fases, né? Mas Deus também... Deus é bom, né, gente? O tempo todo. E a quinta, justamente... que a gente falou, Deus é bom, Deus entende meu momento, Deus entende. Mas Deus sabe também que tu pode fazer um esforcinho de sair das redes, entendeu? E orar. E uma coisa que eu tô me esforçando muito agora, a gente tem um grupo de oração, no grupo das gringas, que a gente tem a live de oração toda segunda. Eu falei pras gurias, eu tô na live de quarta, né? Eu já tenho que alocar recursos, ser a noite dos gurias, para eles irem comer fora, para fazer toda uma logística para eu conseguir estar aqui. E às 8 horas é difícil, porque boto eles pra dormir, faço devocional e depois é a vez do Pietro também, né? Então não dá pra eu... Peraí que eu tenho que botar... Muda aqui. Não dá pra eu também só ficar em função de live. Ô, Fer, tu consegue mutar? Não sei por que eu não tô conseguindo. E aí eu me momento com ele. E às vezes eu faço... segunda vai ser o dia do spa. Aí eu boto meus fonezinhos, faço ali autocuidado pra eu conseguir entrar, mas eu não consigo entrar sempre. Mas as gurias fizeram o quê? Parceira de oração. Então, nós viajamos muito esses últimos 2 meses. Eu fui para San Antônio, teve visita aqui em casa de Michigan, fui para Flórida. Minha sogra tá chegando sábado e eu falei, não tem como a gente conseguir conciliar e fazer oração com alguém. Mas justamente, gente, eu falei, eu vou entrar nessa lista. Eu vou botar meu nome na lista das parceiras de oração, por quê? Porque é nos momentos de correria que a gente tem que focar. Porque é aí que a gente perde o foco, sabe? E tem sido uma benção. Eu não tô conseguindo mandar áudio todo dia, mas aí às vezes manda uma, ela me manda, eu mando outra. E tem sido assim, olha, uma benção. Porque a gente, às vezes não vai por nós, mas vai pelo outro, sabe? Ali estamos esperando que tu mande uma oração. E Deus também, Deus tá esperando de nós isso, né? E o banquete, como diz ali, tá pronto. Então a gente tem que estar disposta a priorizar o reino, porque o banquete já está na mesa, gente. Né? A gente lê lá em Efésios 4, 17 e 24, o seguinte, sobre a vaidade, que fala assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, né? Quem não conhece a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem,
tá falando da veste. A gente vai tirar as vestes do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Coloca a vestimenta de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Então, que a gente tire essa roupa do velho. Eu tô até temática hoje, tô vestida aqui pro reino, pra boda, tá? Mas a gente tem que, basicamente, o quê? A gente tá alheio à vida de Deus, né? Da ignorância, nos nossos próprias vaidades, nossos próprios pensamentos. A gente tem que tirar essa vaidade, essa insensibilidade pro reino e nos vestirmos do quê? Do novo homem, né? Que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, a palavra diz. E agora a gente vai falar de dignidade. Quando a gente continua a leitura, fomos de Mateus para Lucas, agora a gente volta para Mateus. Beleza? Mateus 22, 7, 10. Vou pegar na Bíblia mesmo. Mateus 22, do 7 ao 10. E o rei, tá? Então o que aconteceu? Mandou os convidados, mandou ali o convite, a maioria deu desculpa, tá? E agora o rei, tendo notícias disso, escolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Até aí. Então, gente, primeira coisa, os primeiros convidados não eram dignos. Por quê? Porque eles desprezaram o convite do rei, rejeitaram a palavra, resistiram à verdade, e ao invés deles acolherem a graça, responderam com indiferença, né? Com inveja, com oposição. E eles se tornaram indignos não por falta de convite, mas por sua própria escolha, né? Eles decidiram não ir, dar desculpas. E a indignidade deles está ligada na resposta, né, de rejeição e desprezo ao chamado gracioso do rei. Muitas vezes a gente foca muito nas desculpas, né, nos motivos pelos quais eles não iam, mas, gente, era um convite de honra. A gente tem que entender que era um banquete do rei, não era qualquer festa. Tantas agendas, tantos eventos que a gente tem hoje, não era qualquer evento. Era o mais importante que tinha. E assim o convite ele se estende a todos, maus e bons, mostrando que a dignidade ela não vem do mérito, ela não vem do que tu fizeste, mas da disposição em aceitar o convite, né? Isso aqui me lembrou muito a parábola do joio e do trigo. Deus falou ali que que eles não arrancassem o joio do meio do trigo, porque podiam o quê? Ferir o trigo, acabar tirando o trigo junto. Então, aqui está reafirmando isso, de que muitos serão chamados, bons e ruins. Então, não depende do nosso background, do que a gente fez, de quem que a gente foi até hoje, né? Tem que deixar isso muito claro. E não depende se tu é judeu, se tu é grego, se tu é gentil. Depende se tu aceita o convite. Tá? E a gente vê isso em Atos 13, 44 a 52. A confirmação está aqui. Aqui está falando de Paulo e Bernabé, lá em Atos, né? Das pregações de Paulo. E Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Né? Diferente ali dos iniciais, Pedro, Tiago, João, todos os outros começaram ali na Judéia, em Jerusalém. E Paulo, ele vai específico para fora. Ele é o maior missionário que tem ali, de Atos. Então, ali no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Bernabé falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, judeus, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais a vós mesmos,
vos julgais indignos da vida eterna. Eis aí que nós nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, a partir de uma reclusa dos judeus, os gentios foram convidados para as bodas e ficaram felizes da vida, né? E ali a gente fala muito sobre a vestimenta. Então, eu vou falar com você sobre a veste nupcial, que está em Mateus 22, 11 e 14, que é a ênfase principal de Mateus. Então, quando eu falei para vocês que tem uma diferençazinha, Lucas, ele está focando no quê? Nas desculpas. No porquê que eles não foram, né? E a gente pode se colocar no lugar desses que dão desculpas. Mas Mateus, ele foca no quê? Na vestimenta daqueles que aceitaram. Então, tem duas distinções. Quem é chamado e quem é escolhido. Então, a gente vai focar agora nos escolhidos. Vamos comigo, Mateus 22, 11 a 14. E o rei... Então, a festa nupcial ficou cheia dos convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, ele lançou ele fora nas trevas, o que aqui pode ser o julgamento, né? A simbologia do ranger de dentes ali fala em Apocalipse também, que seria o julgamento eterno, o afastamento, né, do fim ali de Deus. Então, o que a gente vê aqui? Que o rei, ele chamou muitos para estarem na mesa com ele. Não importava, né, se eram bons, se eram ruins, mas tinha uma exigência. Para que eles pudessem partilhar do banquete e permanecerem na presença do rei, ele exigia um código de vestimenta. E isso para que eles fossem escolhidos, né? Por isso mesmo que fala, muitos serão chamados, o convite vai ser oferecido a muitos, mas poucos escolhidos. Muitas vezes a gente passa batido nessa palavra, a gente não entende o que significa. É isso. Não importa a nossa conduta anterior, até o momento do convite. E importa a nossa vestimenta na mesa. Então, o nosso posicionamento após o nosso convite ser aceito. E o que era essa veste nupcial? Né? Na cultura da época, os convidados de um casamento real, eles usavam roupas apropriadas. Muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, era fornecida pelo próprio rei. E representava o quê? Honra, respeito e um preparo para a ocasião. Então, isso, a vestimenta que nós estamos hoje, simboliza a justiça que Deus oferece e a transformação da vida de quem aceita o convite do reino. E ali em Isaías 61, para a gente confirmar, bater, né, no Antigo Testamento também, Isaías 61, eu amo esse 61, se puder ler Isaías, não, olha, é muito bom. 61:10 fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Jesus, ele nos testifica e nos cobre desse manto de justiça, quando a gente aceita o convite para a boda. Mas cabe a nós nos prepararmos para a gente estar com ele, através do quê? Da nossa obediência e da nossa santidade. E essa parábola, ela me lembrou muito a história da rainha Esther. Eu vou até ver se eu tenho gravado, porque a gente fez o estudo da Esther, é um dos melhores. E lá em Esther 5, começa falando que no terceiro dia,
Só para quem não conhece a história, eu vou falar rapidinho. Esther, ela foi escolhida para ser a rainha substituta do rei. Ele não era um rei hebreu ali, israelita, e o povo dela estava ameaçado. Então ela ficou sabendo que estavam armando uma arapuca ali para o povo todo ser morto. E ela teria que falar com o rei e se posicionar para salvar o seu povo. Eles eram escravos. Então ali em 5:1 e 2 fala assim: no terceiro dia ela pediu um jejum de todo o povo de 3 dias de comida e bebida, para que ela fosse falar com o rei, porque ela não poderia chegar na presença do rei sem ter ele chamado. E aí ela fala assim: ao terceiro dia desse jejum, Esther se veste com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, de frente para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Ela poderia morrer só por ela estar ali na presença sem ser chamada. Mas ela fez o jejum, se preparou para estar na presença do rei. E ela achou o quê? Alcançou o favor do rei. E mudou toda a trajetória do povo. Inclusive ela é citada ali em Mateus no início, quando fala da descendência de Jesus, né? Que ela teve um papel crucial. E olha que interessante, quando a gente vê ali, ela se aprontou, se arrumou com os seus trajes reais. Mas se a gente vai ver isso na Bíblia em hebraico, não tem a palavra se vestiu. Só tem na Bíblia em português, que ela se vestiu com os trajes reais. Ali no hebraico tá Vatbash Esther Matshu. Eu não sei falar hebraico, mas significa o quê? Não significa que ela se vestiu com as vestes reais. Significa Esther, né? Exatamente. Esther vestiu-se do reino. Então ela vestiu a sua identidade, a sua autoridade para estar na presença do rei. Ela se revestiu da autoridade de rainha. E a veste nupcial, ela também não é só roupa. Ela é um revestimento espiritual. É nós assumirmos a nossa identidade do reino, do sacerdócio real que nos foi dado por Jesus, né? E cabe a nós dar uma repaginada nesse look, né? Lá em Colossenses 3:5-11 fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que seria prostituição, impureza, paixão, lascívia, né? Paixão, que é com malícia no caso, desejo maligno, e avareza, que é idolatria. Avareza é idolatria ao dinheiro. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes, vós também noutro tempo, no passado, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E para reforçar ainda mais, gente, Colossenses 3:12-15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Quantas vezes a gente não trouxe isso à tona aqui nos nossos estudos? De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, esta é a vestimenta que a gente tem que colocar. Bondade, longanimidade. Mas não é fácil, né, gente? Eu mesma passo orando, né? O que eu mais tenho orado agora, jejuado, é para que pare essa gritaria, né?
Eu quero ser uma pessoa mais delicada, mais gentil ali. Eu gosto de educar os meus filhos e muitas vezes a gente perde o tato, né? Qual é o limite de quantas vezes tu vai falar? E eu peço muito para Deus, e é frustrante, né, gente? Porque eu falo assim, tô há 3 dias que eu não dou um grito, né? Fico até sem voz. Antigamente eu alcançava o mais alto dos sopranos, hoje não consigo. Eu falei, olha, Deus, me perdoa, me traz de volta a minha voz para eu poder te louvar. Mas Deus, Ele quer que a gente esteja revestidos do novo homem. E a gritaria aqui em casa é o velho homem. E eu comecei um estudo, até a Pri está me acompanhando, sobre maternidade, né? Até em homenagem ao Dia das Mães. E eu li ontem, na verdade eu li um comentário que a Natália fez lá no grupo, Pri, que ela botou o print. E aí eu me lembrei, tem que fazer o meu, não posso esquecer. Aí eu fui ali e eu li, mas eu entendi uma coisa totalmente diferente. E falava que... Agora, não me lembro qual é que era Pedro, Pedro. Dizia que nós poderíamos pedir o que quiséssemos, Deus nos daria. Porém, se amássemos uns aos outros. E me abriu o entendimento de que a maternidade, hoje para mim, a chave que virou foi: a gente tem que derramar amor. Porque muitas vezes a gente pensa nas nossas falhas, a gente pensa em quantas vezes a gente pecou, né? Mas a Bíblia falou, veio direto no meu coração, o Espírito Santo me falando que o amor ardente, ele cobre multidão de pecados. Ou seja, a gente pode fazer tudo errado na nossa vida, a gente pode errar todo dia com os nossos filhos, a gente pode traumatizar essas crianças. Deus nos ajude. Mas se nós dermos amor ardente para eles, amar eles, nos momentos que a gente está com a nossa, né, nossa saúde mental em dia, que nem sempre a gente está, é isso que eles vão lembrar. Que ninguém vai ser perfeito e a gente fica ali se cobrando no grito que a gente deu, sabe? E o que fala ali Pedro? Fala que a gente vai pedir o que quiser para Deus, Ele vai nos dar se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então a gente esquece, sabe, de ter que ficar ali lamentando, murmurando que tu não consegue mudar. Foca no amor, que além dos teus filhos lembrarem do amor, Deus vai te dar o que tu quiser e vai acabar essa gritaria. E eu acho que eu já tô há uns 4 dias sem gritar, para honra e glória do Senhor. Mas Deus me deu isso, essa confirmação no meio, porque a gente desanima, né? A gente fica tenso, né? Então, queria passar isso para vocês, que não é fácil, né? Só quem é mãe entende. Que às vezes a gente desce do altar, mas que a gente ame, que a gente foque no amor. Porque é isso que Deus quer da gente, é isso que Deus é. Essa é a identidade dele, o caráter dele. E para concluir com vocês, todas nós estamos aqui hoje, né? Inclusive as pessoas que vão assistir a live que vai ficar gravada no YouTube, a gente foi convidada para o banquete. E se tu tá aqui hoje é porque tu aceitou o convite, né? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: a gente está realmente disposta a aceitar o chamado? Porque esse chamado vem todo dia. Mas todo dia o pecado vem, me chama, né? Todos os dias vem as tentações, mas eu escolho Deus. Todos os dias a gente tem que morrer para nós mesmos e viver para Cristo, a palavra diz. Então, essa pergunta não é para agora. Hoje tu tá aqui na live. A gente vai ver semana que vem. Então, né? É todos os dias. É um chamado a relacionarmos com o nosso rei, a estarmos na mesa. Né? E o que está nos impedindo? Pode ser preguiça. Né? Muitas vezes eu peco na preguiça. Também, né? Senhor me ajude. Pode ser que a gente esteja se apegando às nossas posses, ao nosso status, né? Status social. Não vou ficar me abrindo lá, porque, né, eu tenho uma imagem a zelar. Vão dizer que eu virei a crente. Que digam, Senhor, abençoe. Amém, quero ser 100% de Jesus. Já ouvi, gurias, já ouvi de amigas próximas. Daniela agora só fala de Jesus. Falei, glória a Deus, quero falar 100% de Jesus. Né? Mas às vezes as pessoas não entendem, isso aí nos reprime. Dependendo da nossa idade, da nossa ousadia. Mas Deus não é um Deus que nos dá timidez de falar dele. Ele nos dá ousadia, então vigia isso. Se tu tá com vergonha de falar, não é coisa boa, não. Não é influência boa, não. Né? E será que são os nossos compromissos? Cada vez mais a gente se distrai com o que a gente está fazendo, né? Ou pode ser o cansaço de um dia cheio de perrengue,
A gente ainda tem que andar em obediência, né? Tô falando isso para mim mesma quando eu falo isso para vocês. Não é uma exortação que cada vez que a gente estuda, a gente está buscando ser exortada, a gente está buscando ser ensinada, né? Eu tô orando aqui em jejum, Salmo 139, e eu ouvi alguém botar lá, acho que foi lá no grupo do Instagram, um propósito de 21 dias que estavam promovendo ali, de ler 21 dias do Salmo 139, que Deus vai te revelar. Vai te dizer o que tem que ser mudado. E lá no Salmo 39, o último versículo fala... Eu vou até pegar, que eu estava lendo agora. Cada uma hora eu estou lendo. Gente, perdi. Olha só, se é possível. Mas fala assim: Senhor, sonda o meu coração e me guia no caminho certo. Basicamente isso. Então, diariamente a gente tem que pedir para que Deus nos mostre onde a gente está errando. E a gente tem que estar com o coração ensinável, tem que estar aberto para isso. E a segunda pergunta é para aquelas que já buscam o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força, como a palavra diz. Será que a gente tem estado na mesa e deixado práticas que nos impedem de tomar lugar à mesa para trás? Muitas vezes a gente está querendo aceitar o convite, mas a gente não para de falar palavrão, para de murmurar, para de voltar no mesmo dilema que a gente tem. A gente fica, porque tá doendo, né? Eu aqui em casa comecei a falar, Pedro, a gente não pode mais declarar que tá doendo. Olha, eu tô com um negócio que eu não posso nem falar, já tô curada em nome de Jesus. Eu estava com um ombro ruim e agora Deus curou meu ombro e agora tá curando minha mão, né? Minha sogra tá chegando sábado, tem que dar um jeito na casa toda amanhã, né? Porque segunda, terça e quarta eu foco aqui no nosso estudo. Mas será que a gente tá com a nossa vaidade, né? Ou até, fizemos tanto pro reino, eu fiz isso, e eu, né, perdi um pouco a humildade. Deus, a gente tem que se revisar todos os dias, porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. A gente tem que confiar que o nosso rei sabe, né, qual é a vestimenta correta, e ele está oferecendo a vestimenta, ele está oferecendo. Se a gente obedecer e só receber, pedir, recebereis, a palavra diz. Então, se a resposta for sim, se tu tá ali, né, que se tu tá deixando as práticas de lado, né, vai dar uma olhada no teu Instagram, ver se tem alguma foto que tem que ser deletada do passado. Sempre tem, né, gente? E aí a gente tem que descansar o nosso coração, né? Porque o próprio Deus, como a gente falou, ele nos presenteia com as vestes. E ali, pra gente só entender, Jesus, ele já nos colocou o nosso nome na lista lá das festas, do evento, né? Da grande ceia que fala em Lucas. O nosso nome já está na lista, por a gente aceitar o convite de Jesus. Ele nos deu a entrada, ele é nosso ticket de entrada. Mas a gente tem uma responsabilidade, né? Que para a gente cear com o rei, para a gente permanecer na presença dele, nós temos que nos revestir, nós temos que vestir-nos com o reino. E Apocalipse 19, eu gosto de fechar todas as minhas parábolas para Jesus. Faço questão de colocar Apocalipse porque é um livro do hoje, gente. A gente tem que estudar o Apocalipse. Muitas igrejas nem comentam muito, né? Ficam com medo de falar, os últimos acontecimentos, já deixa o pessoal nervoso, né? Porque antes dele vir tem que ter um anúncio. Todo mundo aqui sabe, né? Mas a gente tem que estar entendendo o Apocalipse. E é difícil ler o livro de Apocalipse, né? São muitas simbologias, é bem difícil a gente ler assim e compreender tudo, né? Sem a revelação do Espírito Santo. Mas através das parábolas, muito que está lá, a gente está aprendendo aqui, porque é basicamente o reino, é sobre o reino, as parábolas de Jesus. Então eu vou ler para vocês Apocalipse 19, 6-9, que diz assim: Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-nos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se arrumou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Escreve: Bem-aventurado
porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então nós somos chamadas a estar nesse evento, a estar na boda do Cordeiro. E nós somos escolhidas para sentar na mesa com o Rei. Então que a gente possa ter esse discernimento, que não é simplesmente aceitar e achar que vai ficar tudo mais fácil. Pelo contrário, a gente teve uma irmãzinha lá nos Conectadas que se batizou, né, esse mês. Glória a Deus, festa no céu. Mas a gente se batiza, é aí que começa o ministério. É aí que a gente tem que se fortalecer, se revestir do poder, porque nos foi dado o poder através do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus. E manter as nossas vestes, nos revestirmos. Isso é importante, né? A salvação é o ticket de entrada, que é Jesus, que é o chamado. Mas nós temos que permanecer nele, principalmente quando nos é revelado. Então fala muito ali do conhecimento, da ignorância. A gente leu que quando a gente está no nosso velho homem, por isso que a gente não pode julgar pessoas que estão caminhando, iniciando na fé. Né? Conheço muitas pessoas que têm muita coisa para tirar, vícios, que estão tomando o lugar de Deus. Mas não dá para a gente chegar para essa pessoa e dizer, conhecedora da palavra. Gente, quem revela é o Espírito Santo. Eu muito tempo andei sem ter discernimento, né? E nas vestimentas, no portar-se, né? Nos relacionamentos afetivos, andei e a gente não tem maturidade espiritual, então a gente tem que ter, como cristãs amadurecidas, a gente tem que ter discernimento e não apontar e não julgar, porque a pessoa pode estar ali sofrendo por ignorância, mas pior é aquele que muito lhe é dado, porque muito vai ser cobrado. Se tu julgar o teu irmão e tu não vê a trave que está no teu olho, vai ser bem pior para ti. Então a gente tem que sim entender o processo de cada um e exortar com amor, porque o amor fecha todas, né? Que nem ele nos ensina em todas as parábolas, a gente fala do amor dele. E é isso, gurias, que eu queria trazer para vocês. Queria orar com vocês. Acho que antes vamos tirar uma foto. Quem quiser botar a câmera. No início a gente já tirou, mas tem umas carinhas novas aí. A Ive tá sempre com um sorriso lindo na foto. A Pitu, a Cacá, não sei se estão com as crianças lá embalando, mas a Lúcia. Quem quiser liberar aí para tirar foto, apareceu. A Margarida. Só vou pedir que alguém tire, porque meu celular eu troquei e deu um rolo aqui. Não vou nem falar, porque Deus já resolveu. Vamos lá. As vestes. Todo mundo tira e me manda. Porque eu pego a fotinho mais bonita de cada um e às vezes eu faço uma colagem, né? Pra agradar todo mundo. A gente não consegue, né? Nem Jesus conseguiu. A gente tenta. Que às vezes sai umas embaçadas, não dá. Mas vamos fazer uma oração pra gente finalizar. E queria agradecer todas por estarem aqui, por estarem aceitando esse chamado. A gente está estudando parábolas para isso, gente, para a gente estar com Deus, para a gente estar aos pés dele. E isso é um privilégio, que a gente possa ser escolhida todo dia, que a gente possa aceitar todo dia, que não é fácil, tá? Senhor Pai amado, nosso Rei, nosso Senhor, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de nós sermos chamadas a estar contigo, Senhor, a sentarmos na mesa celestial, na tua mesa, na tua boda, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos dar, por colocar o nosso nome no livro da vida, Senhor, nesse livro tão importante, Senhor. Nenhuma outra lista, Senhor, se compara a essa lista. Nenhum outro evento, nenhuma outra distração, nenhuma outra atividade, Senhor, se compara a estar na tua presença, Senhor. Porque se a gente não te priorizar, Senhor, nada disso vale a pena. Senhor, tu disseste tu mesmo que as demais coisas seriam acrescentadas. A gente sabe que tu é um Deus, Jeová Jiré, o Senhor que provê. E tu vai prover, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Mas que a gente tenha discernimento, entendimento, Senhor, todos os dias, todas as manhãs, todas as noites. Quando tu nos chamares, Senhor, na madrugada, de que tu é a nossa prioridade. O teu reino é vindouro e nós queremos estar preparadas, revestidas, Senhor, desse sacerdócio real que tu nos deste.
que a gente possa viver em santidade e obediência, que a gente possa ter um coração aberto para que a gente possa receber, Senhor, a tua instrução, para que tu nos guie. Então nós te pedimos hoje, sonda os nossos corações e nos revela, Senhor, tudo aquilo que ainda é resquício do antigo homem, para que a gente seja literalmente, Senhor, a nova criatura que tu disseste que a gente seria, mas que em primeiro lugar a gente tenha o teu amor nos nossos corações, que a gente tenha a tua misericórdia, porque a gente entenda, Senhor, que vem de ti toda a dádiva, Senhor, todo o domínio próprio, toda a obediência também vem de ti, Senhor, porque tu nos capacita, Senhor. Tu não chama simplesmente, Senhor, tu chama, mas tu nos capacita. Que tudo que a gente faça, Senhor, tu esteja presente e que tu te faça presente através das nossas vidas, nas vidas dos outros ao nosso redor. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui hoje, que a gente esteja aqui, Senhor, unidas. Semana que vem novamente, para a tua honra somente, para a tua glória, no teu nome poderoso, que é Jesus. Amém, gurias? Vou me despedir para abrir aqui, para quem quiser contar testemunho, contar perrengue. Tem gente que não gosta, mas edifica, gente, edifica. A vida é uma da outra, não tem, né? Comparação, a gente vê que todo mundo passa. Rolo grosso acontece em toda parte, mas a gente é um só corpo. Chamadas e escolhidas para a honra e glória dele. Amém? Fiquem com Deus até semana que vem no Instagram. E continuando aí as nossas parábolas até quando Deus quiser. Amém? Beijos.